Boa noite, graça e paz a todos. No texto de hoje, a gente vê os fariseus chegando até Jesus e lhe perguntando se é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher ou não. Em Mateus diz se é permitido se divorciar por qualquer motivo. Por quê? Primeiro precisamos entender que a pergunta deles não é sincera, mas a intenção deles é pegar Jesus à prova. As leis religiosas tinham também um fim jurídico na época. Então, se Jesus descumprisse uma lei religiosa, ele poderia ser punido por isso, o que aconteceu depois à frente. O segundo ponto para a gente entender isso aqui é que os casamentos naquele tempo não eram baseados no amor, mas em contratos familiares. Então, se um homem viesse lá à frente ficar desgostoso com a sua esposa e ele não tivesse razões dentro da lei para se divorciar dela, ele criava o motivo mais banal possível para que se fizesse então a carta de divórcio e ele pudesse deixá-la. Era assim que acontecia. Então eles perguntam a Jesus: é permitido? Jesus diz: o que diz a lei de Moisés? Eles dizem: a lei de Moisés permite. Jesus está dizendo: mas e o que diz então a lei de Deus? Segundo Jesus, nós entendemos que a lei de Deus não permite. Por quê? Porque a lei de Deus, conforme ele diz à frente, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Quando eu entendo e cumpro essas leis, eu sei que amar a Deus e amar o próximo vai fazer com que eu não pratique nada que prejudique ao outro ser humano, seja a minha esposa, seja os meus filhos, seja os meus vizinhos, seja os cidadãos, seja quem for. Quando nós cumprimos a lei do amor, que é a lei maior de Deus, a gente não faz nada que venha prejudicar ao outro. Então, um casamento não é baseado, basicamente, podemos dizer assim, num papel. Não, ele deve ser baseado e fundamentado no amor, que é a lei maior. O amor. Então, o amor é o que faz permanecer um casamento. O amor é o que faz solidificar uma família. O amor é aquele que realmente vai muitas vezes até contra as leis dos homens. O amor é a lei de Deus e o amor é o que deve prevalecer. Em tempos de pandemia, a gente está podendo perceber isso. Temos vários decretos federais, decretos estaduais, decretos municipais, que a gente nem sabe mais qual decreto a gente ouve, né? Mas aqui que nós devemos nos perguntar, acima desses decretos, qual é o decreto de Deus? Qual é a lei de Deus maior? A lei de Deus maior é o amor. E pelo amor, eu vou me cuidar, para cuidar da minha família, para cuidar dos meus amigos, dos meus irmãos, para que ninguém seja contagiado com esse vírus. Então nós vamos sim usar as máscaras, nós vamos ficar no isolamento, entendemos as dificuldades todas que realmente esse vírus tem trazido, tanto na questão da saúde como da economia. Não negamos o fato disso e somos solidários e entendemos que realmente tem muitas dificuldades em todos os sentidos, seja para o trabalhador, seja para o empresário, seja para todo mundo, não está fácil. Mas a lei do amor de Deus em mim é maior e vai fazer com que eu me cuide e cuide do meu próximo também. Então, diante das nossas questões e questionamentos sobre que lei ouvir, fiquemos com a lei de Deus. No casamento, que prevaleça a vontade de Deus, o amor sincero e honesto entre um homem e uma mulher. Em família, que prevaleça a vontade de Deus, o amor. Em meio a uma vivência em sociedade, que permaneça a vontade de Deus, que é sempre o amor e o amor. Acima de qualquer lei de homens, que prevaleça o amor. Quando nós entendemos o amor de Deus, nós não precisamos de leis humanas para reger a nossa vida, porque a lei de Deus faz com que nós venhamos cuidar de tudo aquilo que Ele criou de uma forma amorável. A gente vai cuidar da natureza, a gente vai cuidar da sociedade, a gente vai cuidar da família, a gente vai cuidar dos filhos, a gente vai cuidar das amizades, a gente vai cuidar de tudo, porque a lei de Deus
que é o amor, não erra. As demais podem errar, mas a lei de Deus, que é o amor, é sobre tudo. E realmente, se nós seguirmos essa lei, só teremos vantagens, só teremos coisas boas, só teremos realmente maravilhas de Deus em retorno à nossa vida particular, à nossa vida familiar, à nossa vida em sociedade. Portanto, cumpramos a lei máxima, que é a lei do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Deus abençoe.